Olá, senhores e senhoras da egrégora de Virgem que se conectam com este trabalho. Vou fazer uma leitura, uma previsão para este período, com as bênçãos do cosmo, as energias agradáveis, construtivas, energias de paz, de luz, prosperidade, estabilidade, energias construtivas, mentores da egrégora de luz virginiana, egrégora de evolução, tragam as boas notícias. Bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Sim. Senhores e senhoras, o início de uma construção é um trabalho árduo. O início de uma construção, o projeto começa muito antes na mente de alguém. Então se escolhe o local, adequa o terreno, planeja os materiais, os recursos. É feito um esforço no início, para que então a obra começa. Não é como há milhares de anos, onde os seres humanos habitavam cavernas, saíam andando e encontravam alguma caverna e se estabeleciam no local. Não é mais assim. Cortar alguns galhos de árvores e fazer uma cabana. Hoje nós planejamos nossas construções, adequamos o meio ambiente a nosso critério e criamos microsistemas, microbiomas adequados à nossa civilização. Então isso começa muito antes do início da obra. É a intenção. O início da construção é a intenção. E toda a intenção é magia. Aprendam a meditar, a fazer construções mentais. Aquilo que você quer, que você deseja, crie na sua mente. Crie com a certeza de que existe. Porque quando você diz eu preciso, significa que você não tem. Aí então você está vibrando na energia da escassez. E o universo, o cosmo, né, as energias cósmicas, elas são neutras. Elas te dão aquilo que você já tem. Se a pessoa tem abundância, o cosmo vibra na egrégora dessa pessoa em abundância. Se a pessoa tem escassez, o universo vai vibrar, o cosmo vai vibrar ao redor dessa pessoa em escassez. Entende? É assim que funciona a lei da atração. Você sente o que você tem. Você sente que você é aquilo.
que aquilo já está em seu domínio. E então, as forças vibracionais do cosmos, podemos chamá-las também de energia quântica, eles vão materializar aquilo que você tem. Faça um teste simples. Beba água, né? Hidratar o seu corpo. Não deixe faltar água no seu corpo, não tenha sede, sabe? Hidrate o seu corpo bem. E depois, despretensiosamente, se aproxime de uma torneira, de uma garrafa d'água, né? De um lago, seja lá. Se aproxime da água. E você vai sentir a reação da água no seu corpo. Ou seja, se o seu corpo está hidratado, você vai sentir necessidade de urinar. Compreendeu? O cosmo, ele vibra ao seu redor o que você tem e não o que você não tem. É um teste simples de se fazer. É um experimento simples. Vibre hidrate bem o seu corpo e depois você se aproxima da água. Agora, meus queridos e queridas, quer vibrar em riqueza, em abundância? Sinta isso. Sinta essa energia viva. Tá? O que você tem, o universo lhe dá mais. Entende? Um certo mestre disse: aquele que tem lhe será acrescentado. O que não tem, até o pouco que lhe resta, lhe será tirado. Isso é a energia cósmica, a vibração cósmica, né? A equalização das energias, né? Os semelhantes estão juntos, né? Os opostos se provocam, né, para manter o equilíbrio do universo por conta das leis impostas pelo arcanjo Lúcifer. Mas os semelhantes se ajuntam. Tá? Ovelhas não se ajuntam com lobos. Tá? Os lobos andam em sua alcateia, as ovelhas andam em seu rebanho. É assim que todas as energias funcionam. E esse é o segredo da lei da atração. Mude a sua vibração para aquilo que você quer. E então, naturalmente, as coisas vêm. Isso é natural. Isso é extremamente natural. E a psicologia, né, os estudos da psicologia, psicanálise, né, eles afirmam que o ser humano é um produto do meio. O homem é um produto do meio. Sabe? O homem no sentido antropos. Tá? Quando fala homem, antropos é o ser humano. Tá? Esse é o avatar que nós conhecemos. O que significa ser um produto do meio? O ser humano, o seu comportamento é regido pela cultura em que ele está inserido. Resumindo um pouco mais, ou muito mais, né, se diz que o homem é o resultado das 5 pessoas com as quais ele mais convive. Né? Ou seja, as pessoas com quem você convive, o meio social no qual a pessoa convive, influencia o seu comportamento.
quer viver bem, esteja no meio, inserido em uma boa cultura, para que os seus pensamentos não precisem estar o tempo todo sendo policiados para não baixar a vibração. Um exemplo prático disso, veja a diferença de ânimo, a diferença de vibração, de humor, intenção, de palavras, o conteúdo das palavras, a diferença entre pessoas que estão em um resort em comparação a pessoas que estão em um presídio. Entendeu? Pense nesses opostos e escolha em qual você quer estar. Em qual meio você quer conviver? Em um resort ou em uma penitenciária, tá? Mas não é assim o fato concreto, tá? É um exemplo que eu estou lhe dando. Um exemplo de meio cultural. Entre pessoas felizes, prósperas e pessoas que estão em uma situação desagradável. Perfeição no campo das ideias. Tá? Perfeição. A espada, o naipe de espada, a espada em si, ela é um símbolo de defesa e de ataque. Não é um símbolo de equilíbrio. A manutenção da ordem. Tá? Aqui, a perfeição no campo das ideias, com a espada, é a manutenção da ordem. Tá bom? Então significa que é a situação do policiamento. Um esforço foi feito, um nível foi conquistado e esse nível precisa ser mantido, tá? Mesmo com esforço, tá? Com defesa e ataque. Esse nível precisa ser preservado. Simboliza a perícia no campo dos pensamentos e das ideias. Ele também é a defesa dos princípios e dos valores. Tá? Preserve o que você conquistou, o nível que você conquistou, para que você possa avançar a um nível mais elevado. Tá? É a energia que permeia todo o período, é a Keter. Tá? Olha, esta carta está correspondendo a esta. Tá? Esta carta está influenciando esta. Tá? Isso aqui está relacionado ao seu campo profissional. Tá? Uau! Ouro! Que maravilha! Ah,
bênção! Que bênção essa carta! A temperança é a tranquilidade, né? No final do período, você consegue a tranquilidade. Veja que os dois arcanos maiores estão a prumo, né? Estão alinhados na vertical. Então eles estão a prumo, tá? Significa que sim, né? O esforço que você imprimiu lá atrás no Lewis, esse esforço mantido, né, preservado, esse patamar, né, esse degrau que você se manteve, ele ainda precisa de um elemento final, né? Ele, vamos dizer assim, precisa de um teste final, né? Passando nesse teste, aí alcança a tranquilidade, né? Só que temperança, ela tem duas jarras, né? Veja aqui, uma azul, outra de cobre, né? E o que ela está manipulando não é água. São duas taças, né? O que está sendo manipulado não é água, é vinho, tá? Um pé na pedra cúbica, né, na perfeição conquistada, o outro pé imerso nas emoções. A água, sim, é abundância, né? A água que é responsável por toda essa fertilidade aqui, tá? E os degraus que você conquistou. A temperança significa muito mais o domínio, né, dos três níveis, né? A tranquilidade, né? Pensamentos, emoções, espírito, estando em tranquilidade. Mas são duas taças sendo manipuladas, tá? Significa que, por exemplo, se ela perder, se ela perder o domínio dos braços, por exemplo, assim, né? Uma fraqueza no braço ou um susto, esse líquido se derrama, entendeu? Então é preciso manter o equilíbrio emocional para não derramar o vinho, tá bom? O vinho, sim, é um elemento de consagração e de comemoração, né? E o melhor vinho, os vinhos mais caros, né, são os vinhos mais antigos, né, mais bem preservados, corretamente preservados, né, em, em madeira adequada, em tonel adequado, em temperatura adequada, ambiente adequado. Então são vinhos com um cuidado especial para que se tornem mais caros, não são vinhos novos. E derramar um vinho desse é um prejuízo, né? Não é o que se deseja, entendeu? Então por isso a temperança precisa manter a sua tranquilidade. E no caso, a temperança, não é mestre, né? Vou te mostrar uma diferença aqui. Tá vendo? Este está para cima e este
está para baixo. Isso aqui são triângulos, tá? Imagine aqui, ó. Com a base para baixo, né, é do material para o espiritual, tanto que o fogo sobe, a tendência do fogo é para cima. A base em cima, a base invertida, é do espiritual para o material, tá bom? Tanto que está aqui, ó. Isso aqui representa o Deus do seu coração, o Deus da sua compreensão, a iluminação descendo, compreende? Então, vamos desvendar essas cartas. 3 de espadas representa trabalho intelectual realizado por 2 pessoas. Projeto para desenvolver uma ideia em uma comunidade. Tá? Algo que precisa ser feito. Projeto é o planejamento, né? É antes do início da obra, né? É a vontade de realizar. O julgamento é o arcano da vitória e da recompensa gloriosa. Ele representa a valorização dos trabalhos que foram realizados durante a vida. Em uma balança no céu, o coração e suas virtudes são pesados. Seu simbolismo representa uma cerimônia de a vida e a morte, né? Isso aqui tanto representa a vida quanto representa a morte, tá bom? Ele também pode significar uma ida ao tribunal, um julgamento acusatório ou um julgamento de consequências drásticas. Esta carta também poderia anunciar a chegada de uma cerimônia de triunfo, prêmios e reconhecimento especial, tal como uma cerimônia de formatura, de casamento, de batizado ou a conclusão de um contrato importante. O julgamento, né? Para você analisar essa carta, você precisa ter o contexto de todas as outras, entendeu? Para você saber se a circunstância é agradável ou desagradável, entendeu? Porque o julgamento ele tem 2 lados, tá vendo? São 2 partes idênticas, ou seja, os 2 lados da mesma energia, né? Os opostos, né? A lei dos opostos está aqui, ó, no chão quadriculado, tá vendo? O claro tem a mesma proporção do escuro. O julgamento depende se a pessoa, depende de qual posição a pessoa está. Se está na posição de juiz, se está na posição de réu ou se está na posição de acusador. Entendeu? O ideal é a energia neutra. Tem o júri popular também, né? Então depende de em qual circunstância a pessoa está envolvida, né? Quando você depende de aprovação dos outros, né, de algum tipo de aprovação, algum nível de aprovação, então é necessário ver tudo que está anterior ao julgamento, tá? É isso que vai contar as outras cartas, que vai confirmar, validar as outras cartas, entendeu? O que está mostrando aqui é positivo, né? Após o período do julgamento, né, após esta porta se abrir, né,
e o veredito for anunciado, vem trabalho, né? Maestria máxima no trabalho, então é positivo, vem o ouro, né? E mais períodos intelectuais, né? A tranquilidade. O que está sendo anunciado aqui é positivo, é muito bom, tá bom? O 8 vai confirmar isso, o 8 de paus é a construção de uma obra para o bem comum, é a estabilidade e a solidez do trabalho que nos protege do mundo exterior. Isto aqui está simbolizando a base da torre que saiu no período passado. A base da torre, você tem essa solidez, tá? Então é positivo, agradável, tá bom? Está tudo ótimo, ótimo mesmo. O rei de paus é o poder material e temporal dentro de uma organização. Seu emblema é a vontade, a perseverança e a disciplina. Ele cuida dos aspectos formais do trabalho e da comunidade que lidera. Tá? Comunidade que este homem lidera, tá bom? Diversos aspectos da vida, né? A gente também não fica só em uma circunstância apenas, né? Você tem o trabalho, tem a família, tem os estudos, né? Diversas escolas, né? Então, no seu campo de domínio, né? Que é o seu campo de trabalho, onde estão seus projetos, embriões de novos projetos, sua organização, a sua comunidade. Tá? Isso aqui é muito pessoal, tá? É muito pessoal. Mas é ótimo. Está fluindo bem. O Valet de Ouros representa alegria, beleza e paixão de juventude. É o entusiasmo para empreender e implantar qualquer ideia que identifique o indivíduo. Olha, isto aqui não é vinho, isto é mercúrio. Porque este rapazinho aqui, isto aqui é uma fornalha para trabalhar metais, tá? Isso aqui é o local onde derrete o metal. Ele está fazendo a purificação do ouro. Tá? Significa que mineradores, né, trabalharam esse ouro, captaram esse ouro, e ele está passando o metal pelo fogo, né, para apurar, né, ter o ouro puro, né, já tirado as impurezas, né, ele está formando as moedas de ouro, né, tanto que estão aqui várias moedas neste saco, tá? É ele quem faz esse trabalho de ferreiro, mas um ferreiro que trabalha com metais nobres, tá bom? E ele está muito feliz porque esse resultado é dele, tá? Veja a cara de felicidade desse rapaz. Este resultado é dele, entendeu? É o resultado de um trabalho. E esse resultado, essa paixão de juventude, é novas ideias, né? Ele tem onde investir esse ouro, ele sabe onde investir esse ouro, né? Tem novos projetos, e isso aqui, ó, tá vendo? Tá vendo essas pedrinhas aqui? E aí você me diz se isso é mineral in natura ou se são pedras preciosas. Seis de espadas.
representa a harmonia e equilíbrio na luta de ideias, ou protege para sustentar a lei e os valores. Esta carta está antecedendo a temperança, né? Está confirmando tudo o que foi dito. Após o resultado, ele está tranquilo, né? E aí vem a tranquilidade no campo das ideias, né? Vamos ver a temperança. Esse belo símbolo. Esta é a carta da paciência, da espera, do amadurecimento. Ela representa o trabalho interno, a contemplação das emoções, o autocontrole para alcançar o equilíbrio, a moderação e a transmutação dos maus sentimentos por aqueles inspirados pelo amor e pela caridade. Os sentimentos fortes são como o sangue, fluido que se movimenta dentro do corpo, despertando áreas inativas e criando novos níveis de consciência. É assim que a nossa mente expande e reforça o caráter, fazendo com que o coração se torne mais bondoso. É um período de reflexão, né? É um período de reflexão, tanto que esta carta ela representa o período noturno. Tá? Mas assim, após, né, a campanha empreendida neste período, vem o período da temperança. É onde você avalia, né, os resultados, os esforços, os resultados, a viabilidade dos planos, o que foi feito, o que está por fazer, né, os parceiros e parceiras de jornada, né, os companheiros, né, e enfim, né, é um período construtivo, né? A energia virginiana ultimamente eu digo assim porque eu pessoalmente como virginiano não dá para descrever, né, minhas experiências, não dá para descrever. É como você, antes de chegar até onde eu estou, né, era como estar só e cego em um mundo. Sabe? Imagine um cego vivendo na indigência. Era mais uma comparação como essa, entendeu? Ou seja, onde havia motivos para desespero total, eu mantive uma luz bem fraca de esperança e consegui sobreviver. Se comunicar com esta egrégora, eu me identifico com tudo isso que está sendo dito. Me identifico muito com esse trabalho, né, que é feito da egrégora de Virgem. Escolhi fazer somente o de Virgem por conta de tudo que eu sei, né, que os virginianos e virginianas vivem. Mas, né, felizmente, né, estou fazendo esse trabalho numa época, em circunstâncias melhores, né?
Assim seja.